Olá, minhas irmãs, meus irmãos, que a graça de Deus esteja sobre as nossas vidas. Hoje eu gostaria de falar sobre um tema que você já viu aí, né, no título, a superioridade do Evangelho. E eu gostaria de fazer deste o primeiro vídeo de uma pequena série a respeito dessa temática, sobre a superioridade do Evangelho. E eu gostaria de mostrar para você te animar, na realidade, essa é uma palavra de ânimo, porque eu não vou falar nada aqui novo, não há nada novo debaixo do sol, mas eu gostaria de te animar para que nós relembremos o porquê o evangelho é superior e o que que isso significa também, né? Porque nós nos acostumamos com a igreja, com as dinâmicas da vida cristã, e às vezes o brilho do evangelho, a alegria da salvação, essas coisas são ofuscadas por conta da nossa dinâmica. E aí me faz lembrar, até uma vez eu fui numa igreja que ela tem uma tradição, um costume muito bom, que é o seguinte: a pessoa chega, ela se ajoelha antes de começar o culto e ela fica ali em oração até que o culto comece. E eu cheguei nessa igreja, um jovem logo chegou e ao meu lado ele se ajoelhou, isso me chamou a atenção porque eu não fiz isso, mas ele fez, achei muito bom. E depois nós fomos para a EBD, né? É a sala dos jovens. E lá o professor perguntou para ele, para esse rapaz: "Quando você chegou, você fez o quê? Assim que você chegou aqui na igreja?" Aí ele falou: "Eu me ajoelhei e comecei a orar." Aí ele: "Ah, e por que que você faz isso?" E aí ele falou: "Ah, porque é costume." E eu achei interessante a resposta dele, porque virou um costume. A motivação, o que está por trás de tudo isso, se perdeu. E pelo costume, ele sempre chegava à igreja e ficava ali de joelhos. É um excelente costume. Mas o que eu quero trazer é que, às vezes, por conta do nosso costume, do nosso andar na vida cristã, o evangelho ele perde essa beleza. Como, por exemplo, quem mora em cidades turísticas, seja por conta da paisagem natural muito bela, seja por questões históricas, né? Tem monumentos, tem museus, uma cidade muito bela. Quando a pessoa vive nesse local, ela se acostuma tanto que ela passa ali na frente todos os dias e isso já não faz mais sentido para ela. Sendo que outras pessoas pagam caro para ir nessa cidade, para ver essas belezas, para conhecer os locais. O morador local, ele perde a graça e ele não vai mais nesses locais. E isso pode acontecer com o evangelho. O, o nosso viver diário ofuscar essa beleza. Mas quando eu falo de superioridade, eu sei que pode causar um pouco de incômodo, porque uma vez eu tive também outra experiência na universidade, lá numa certa discussão na sala de aula, eu disse que o evangelho é superior. E o povo ficou muito bravo comigo, ficou chateado, porque achou assim uma arrogância da minha parte dizer isso, né? Ah, como assim superior? Vocês são melhores do que a gente? Mas a minha perspectiva, obviamente, não é de arrogância, nem de me colocar aqui como alguém que quer impor uma ideia para você. Mas a minha perspectiva é te mostrar que vale a pena se entregar e confiar no Evangelho de Cristo Jesus e que o que o Evangelho nos propõe, vamos usar assim o termo, é uma troca de algo que é banal por algo extremamente superior. Nós vemos isso sempre exposto na palavra de Deus. Deus tem algo para nós muito superior ao que a gente vive e o que a gente acha que tá bom, que é confortável. Então, essa superioridade que eu desejo apresentar para você é para mostrar para você que vale a pena servir ao Senhor, que o evangelho ele sobrepõe tudo aquilo que o ser humano inventa para dar sentido à vida. E aí, nessa pequena série, né, eu quero falar, por exemplo, que o evangelho ele é superior por conta do Deus do evangelho. Então, a primeira temática nossa será falar sobre Deus. E aí, pensando na seguinte perspectiva: quem é esse Deus?
Analisando a palavra de Deus, porque nós vemos o nosso Deus sendo revelado na palavra, a gente já percebe que esse Deus das Escrituras, ele não poderia ser inventado pelo ser humano. Na própria história da humanidade, deuses foram criados pelo ser humano e nós vemos nesses deuses problemas sérios de caráter, deuses falhos, deuses que prometem, mas não cumprem o que promete, digamos assim, porque são deuses criados pelo ser humano para tentar dar respostas à vida do ser humano, para tentar trazer soluções para o ser humano. Mas o Deus revelado nas Escrituras, ele é extremamente superior porque é um Deus que, por exemplo, não se encaixa em nenhum padrão. Mas nós vamos falar mais sobre esse Deus das Escrituras, né? O Evangelho, ele é superior e a gente pode ver a beleza do Evangelho quando apresenta o ser humano. Nós somos seres religiosos. E quando eu falo religiosos, é na perspectiva de que o Deus Criador nos criou para sermos adoradores. Então, por conta disso, e aí veio o pecado e tal, nós acabamos metendo os pés pelas mãos, tomando decisões aí muito falhas, muito complicadas. Então, eu quero mostrar para você que o evangelho, ele é superior ao ser humano e aquilo que o ser humano tenta inventar para dar respostas para si. Mas o evangelho é que vai satisfazer de verdade tudo que há dentro de nós, que nós temos aí perguntas, né? Perguntas últimas a respeito da existência. O evangelho também, ele é superior às ideologias, aos sistemas políticos. Por que que o evangelho responde melhor? E aí essa é a minha intenção, como era a minha intenção lá nessa sala na universidade. Mostrar, e eu desejo que a sua fé seja cada vez mais firmada, compreendendo o seguinte: o mundo desenvolve sistemas políticos, ideologias que trazem questões humanas, de problemas humanos, e também tenta trazer soluções. Mas por que que o evangelho responde melhor às questões sociais, às questões humanas? E aí é nessa perspectiva dessa superioridade, né? O evangelho, ele é superior às filosofias, por exemplo. É, a filosofia é uma maneira que o homem tenta explicar a realidade. Por que existe a angústia? Por que que existe o medo? O que que está por vir? Então, a filosofia ela vai tratar sobre muitas coisas. E por que que o evangelho é superior? Eu sei que é um desafio muito grande. Aqui eu uso poucos minutos, mas nesses poucos minutos eu gostaria de trazer para você e te animar a você ter um olhar diferente com relação ao evangelho. Trazer de novo esse brilho, esse espanto diante da grandeza do evangelho. Essa é a minha perspectiva. Lembrando, nós podemos ser como aquelas pessoas que vivemos e estamos diante de grandezas, mas pelo costume, pela rotina do dia a dia, a gente perdeu esse brilho. E aí nós vamos vivendo a prática cristã, a vida cristã, de domingo a domingo, a leitura da palavra de Deus, a vida devocional, mas aquele brilho, ele foi ofuscado porque nós estamos tão acostumados. Então, meu desejo é que você, mais uma vez, tenha esse impacto da grandeza do que é o Evangelho e de como ele nos satisfaz e de como vale a pena abrir mão de determinadas coisas por aquilo que nos está proposto. Eu falei mais no início aqui sobre essa troca, né? Quem vai falar muito sobre isso também é um autor que eu gosto muito, que é o C.S. Lewis. Ele fala, olha, às vezes o ser humano ele está brincando na lama, mas Deus tem para ele um mar de possibilidades, um mar de grandiosidade, coisas muito superiores, mas o homem se curva e é como se ele estivesse no chão brincando com lama, sendo que Deus tem coisas tão grandiosas. E aí é essa o meu desejo, né? Eu espero que eu consiga levar você nessa dimensão de que Deus tem coisas fantásticas para nós e que vale a pena essa troca diante daquilo que está proposto. Tem um livro da Bíblia que ele
trabalha justamente nessa temática, que é o livro de Hebreus. Quem escreveu o livro de Hebreus teve em mente a superioridade de Cristo. E é interessante demais esse livro, porque capítulo a capítulo, o autor vai mostrar a superioridade de Cristo e, por ele ser superior a determinada questão, então aí ele vai trazer uma advertência, né? Olha, cuidado, porque nós podemos ver essa superioridade. Então, eu acho interessante o livro de Hebreus, porque o autor se propõe a provar porque a nossa fé ela não é uma fé vazia e uma fé vã, ou mesmo uma fé que é um salto no escuro. Não. O autor de Hebreus mostra na tradição judaica, no judaísmo, né, na lei mosaica, aspectos da lei, aspectos da vida judaica e como Cristo é superior a tudo aquilo. E aí ele vai gradativamente. Então, primeiro ele vai falar que Jesus é superior aos anjos, porque os anjos eram os encarregados de trazer a mensagem. Por exemplo, as tábuas da lei foi entregue a Moisés, mas foi através de anjos, servos do nosso Deus, né? Então, o autor vai falar, olha, Jesus é superior aos anjos, porque os anjos, eles são servos de Deus que trazem a mensagem de Deus, mas Jesus é o Verbo encarnado. Ele é a palavra. Depois, o autor de Hebreus vai falar que Jesus é superior a Moisés. Lembrando, Moisés é a antiga aliança. Moisés, ele trouxe a lei. Jesus agora, ele traz uma nova aliança. Então, veja, sempre mostrando essa superioridade de Cristo. Vai dizer que Jesus é superior ao sacerdote, porque o sacerdote era aquele que apresentava o povo diante de Deus. Só que o sacerdote era pecador. E quando o sacerdote morria, tinha que ser substituído. Mas Jesus é o sacerdote perfeito, que não é substituído. Ele nos apresenta diante de Deus. Ele é o único que pode nos levar até Deus. Ele é essa ponte, né? Essa ligação entre nós e Deus. Por isso Jesus ele é superior. O livro de Hebreus também vai falar, Jesus é superior aos sacrifícios. Por quê? Porque sempre o homem tinha que fazer sacrifícios. Pecava, aí o homem pegava essa ovelha, levava até diante de Deus, lá no tabernáculo, no templo. E aí nós vemos que Jesus ele é superior porque Jesus é o sacrifício completo. O sacrifício de Jesus não precisa ser repetido. Foi feito e uma vez por todas já está feito e definitivo. Então, Jesus é superior aos sacrifícios. E aí, é essa a dinâmica. Mas, no capítulo 11, vai falar sobre a galeria dos heróis da fé. E no capítulo 12, vai falar sobre o que estava na mente de Jesus, se a gente pode dizer assim, né? Então, eu quero ler para você, Hebreus 12, versículo 1 e 2, diz assim: Portanto, também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Agora, olhe só o versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Olha aí, Jesus, ele entendia essa superioridade, né? E ele, tendo em vista o gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. A cruz de Cristo foi o maior sofrimento que existiu na história, não é? Porque Jesus na cruz, ele recebe a ira de Deus sobre os nossos pecados. Mas Jesus suportou. Por quê? Porque ele tinha algo em mente. Este gozo, essa alegria de restaurar vidas, de salvar vidas, só através do que ele fez é que nós poderíamos ser salvos. O gozo de sentar-se à destra de Deus. E em Filipenses tem um cântico maravilhoso que diz que, diante de tudo que Cristo fez, ele foi exaltado sobremaneira e todo joelho no céu, na terra, embaixo da terra, há de se ajoelhar diante dele, porque ele é digno de toda adoração.
Ele é digno. E em Apocalipse nós vemos também a mesma coisa. O cordeiro que foi morto é aquele que pôde abrir o pergaminho que tinha os 7 selos, porque ele foi digno, porque ele alcançou essa vitória na cruz. Então veja essa troca. Diante do que estava proposto, Jesus suportou a cruz. Nós podemos ver um exemplo muito próximo disso, do nosso irmão Moisés, também nesse mesmo capítulo. Na realidade, no capítulo 11, né, vai falar sobre Moisés que, olha a troca que Moisés fez diante da grandeza do evangelho, diante da grandeza de Deus, vale a pena as escolhas que nós fazemos, por mais que essas escolhas tragam sofrimento, como foi Jesus na cruz e como foi Moisés. Aí eu quero ler para você também, no capítulo 11, o versículo 24 e 25, falando sobre Moisés. Diz assim: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Moisés, a mesma coisa. Ele, diante da vida, ele cresceu no palácio no Egito. Ele tinha ali todas as alegrias que esse poder poderia dar para ele. Todos os prazeres dessa vida estavam colocados diante dele, ele poderia aproveitar, mas ele escolheu abandonar essa vida de pecado. Ele escolheu abrir mão da sua posição por conta de Cristo. Porque Cristo é superior a todo esse gozo, a toda essa alegria, a todos esses prazeres do mundo. Os prazeres do mundo são momentâneos. Os prazeres do mundo, diante do que Deus tem para nós, é nada, é lama. Como disse C.S. Lewis, é uma lama. Então ele percebeu isso e ele abriu mão disso tudo pela fé, crendo naquilo que Deus tinha para ele. Ele tinha os olhos nessa recompensa. E aí, o meu desejo aqui nessa pequena série é justamente este, de alegrar, de animar você, dizendo o seguinte: olha, o mundo tem coisas que aparentemente fazem sentido. Os prazeres do pecado, realmente, no momento, eles dão prazer. Mas não vale a pena, porque o evangelho é superior. O evangelho, ele dá gozo, alegria, satisfação completas, realmente. Vale a pena seguir ao Senhor. E por que tudo isso? Veja, porque o ser humano, ele foi criado por Deus. Então, somente Deus pode dar para o ser humano aquilo que a alma do ser humano deseja. Tem um autor também que é outro que é muito interessante, ele vai dizer que nós fomos criados por Deus. E a nossa alma só vai ter paz, só vai ter sossego quando estivermos novamente ligados com Deus. Então, este mundo tem muita lama que não aparenta isso. Mas Deus tem verdadeiras bênçãos para a nossa vida e por isso faz mais sentido. O cristianismo faz mais sentido. O evangelho é superior a tudo quanto o homem pode produzir e criar aqui nessa vida. É superior às ideologias, é superior aos sistemas políticos. O evangelho é superior por causa do seu Deus, por conta da obra de Cristo Jesus, é superior a nós e aquilo que nós achamos que vale a pena nessa vida. Então fica aqui meu desafio. Eu espero que essa introdução possa ter te animado a sempre escolher o evangelho, a sempre escolher Cristo Jesus. E meu desejo é este, é dar para você esse brilho novo a respeito da obra da salvação, esse brilho a respeito da grandiosidade do que é o evangelho. O que é o evangelho? Por que você vai para a igreja? Por que você participa das atividades da igreja? De novo, dar para você essas respostas e essa alegria de, gente, vale a pena. Eu quero ser como Moisés, que tinha tudo na mão, que poderia viver como um rei ali no Egito, mas ele escolheu
deixar tudo isso pelo gozo, pela recompensa que estava diante dele, que Deus tinha para ele. Então, que você também tenha em mente essa recompensa que Deus tem para você e de como o evangelho é superior. E essa é a minha proposta. Então, semana que vem, quero continuar nessa perspectiva, mostrando para você por que o evangelho é superior e por que vale a pena seguir ao Senhor. Então, espero que você possa estar aqui também semana que vem, para juntos nós andarmos nessa caminhada aí e, de novo, sermos impactados com a grandeza, com a grandiosidade do que é o Evangelho e de como isso é tão grande que você, sem dúvida, vai sair falando para vizinhos, para amigos. Olha, gente, para tudo. O que você está mexendo aí nessa lama, Deus tem coisas grandiosas para você e que você possa falar isso para outros também. Obrigada por você me acompanhar até aqui. Deus te abençoe e até semana que vem.